Então, pessoal, vamos começar então a falar sobre, né, choque, né? Porque isso é um assunto aí interessante. É, os pacientes que mais vocês estão vendo aí, quem está rodando pelo hospital e quem está rodando pela UPA, viu? A gente discutiu na UPA, né? Com todo mundo também que rodou aí, a gente discutiu sobre choque. Então aqui a gente vai conversar hoje um pouco sobre choque, vamos conversar um pouco sobre manejos dos choques, algumas nuances aí, tá? Em relação ao que vocês têm que se atentar, tá? Falar de alguns protocolos aí, principalmente o protocolo Rush, né? Porque hoje a gente não pode mais falar que existe um choque a esclarecer, né? Hoje sempre tem que ter o choque, tem que ter uma etiologia. Essa coisa de falar que não existe, que um choque a esclarecer ou um choque indiferenciado, isso não existe mais. É nossa obrigação aí correr atrás desse choque do paciente aí, saber qual que é a etiologia, né? Então, pessoal, começando aqui a gente falar um pouco sobre a definição de choque, né? Choque nada mais é do que uma hipoperfusão tecidual, né? Ou seja, é um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Ou seja, o corpo ele está tentando ofertar muito oxigênio, porém não está conseguindo consumir porque não está chegando lá na periferia, né, esse sangue rico em oxigênio, né? Os órgãos nobres não estão conseguindo ser perfundidos de uma maneira satisfatória, como o cérebro, né, o rim, né, o coração, eles não estão conseguindo ser perfundidos de uma maneira ideal, né? Esse desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, né, leva a uma hipóxia celular, né? E conforme vai se passando os minutos e as horas, né, desse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, né, e o consumo de oxigênio, essa hipóxia celular ela vai se agravando até gerar disfunção orgânica, né, que nada mais é o SOFA, né, no choque séptico aí que a gente usa para justamente verificar se o paciente está, né, com sepse. E a gente começa a verificar e começa a ter alteração do nível de consciência, começa a ter alteração da perfusão renal, o paciente começa a ter alteração da filtração e começa a apresentar aí oligúria ou anúria, né? O paciente começa a ficar agitado, começa a ficar mais sonolento, começa a ter uma alteração da relação PaO2-FiO2 na gasometria, começa a se ter a necessidade de entrar com droga vasoativa para sustentar uma pressão arterial média acima de 65. E se a gente não se atenta, né, a essa necessidade de compensar o corpo, né, para que ele seja perfundido de uma maneira satisfatória, vai acabar gerando aí a morte desse indivíduo, tá? Então, de uma maneira mais explícita, o choque nada mais é do que hipoperfusão. Órgãos nobres estão sendo mal perfundidos por conta aí de uma vasodilatação periférica, aonde o sangue chega, porém ele não consegue perfundir, né, os tecidos mais nobres aí, e aí começa a se ter repercussões, né? E quando a gente fala de choque, a gente tem 4 tipos de choque, né? Temos o choque hipovolêmico, que é mais comum, né, no trauma. Então a gente divide o choque hipovolêmico em 2 subtipos, vamos dizer assim, um choque de origem hemorrágica, e aí a gente inclui nisso o choque trauma, né, e o choque HDA, né? Choque hemorrágico no trauma e o choque hemorrágico na HDA. E o choque não hemorrágico, que são aquelas perdas insensíveis de líquido, né, através de uma síndrome diarreica, através de vômitos incoercíveis, através de desidratação, né? Isso também é um choque hipovolêmico, aonde os tanques estão vazios, né? Eu não tenho volume intravascular, e aí o paciente acaba desenvolvendo um choque hipovolêmico. Então aí já vai mais um adendo para vocês. Não pense em choque hipovolêmico somente de origem traumática, tá? A gente tem choque hipovolêmico não sendo de origem traumática, tá?
temos a HDA, onde o paciente pode perder sangue através de hemoptise, né, e melena, e temos também os choques não hemorrágicos, que é a desidratação, síndromes diarreicas, que afetam os dois extremos da idade, tanto pacientes pediátricos quanto pacientes idosos. Temos o choque cardiogênico, onde o problema vai estar necessariamente no coração, alguma doença que vai afetar o coração, principalmente, né, as síndromes coronarianas, né, e as miocardites. Nós temos o choque distributivo, e dentro dos subtipos, os choques distributivos, nós temos o mais comum, que é o choque séptico, mas também a gente tem o choque anafilático, o choque neurogênico e o choque ocasionado por uma insuficiência adrenal, tá? E temos o choque obstrutivo, que o mais comum do choque obstrutivo vai ser o TEP, mas também a gente não pode esquecer do tamponamento cardíaco e também a gente não pode esquecer do pneumotórax hipertensivo, tá? Então esses são os 4 mecanismos, os 4 tipos de choque. Por isso que hoje nós não podemos falar que existe um choque indiferenciado ou um choque a esclarecer. Não. Se você identificou que o seu paciente está mal perfundido, né, esse paciente pode estar em choque. Tá? Um outro adendo que eu falo para vocês. Não esperem hipotensão. Tá? Nem todo choque vai apresentar hipotensão. Existe um conceito hoje chamado de choque index, onde a gente faz o cálculo sobre a pressão, sobre a frequência cardíaca, sobre a pressão arterial sistólica, né? Divide a frequência sobre a pressão arterial sistólica, e se o resultado for maior ou igual a 9, né? Isso aí quer dizer que o paciente ele tem um choque oculto, e às vezes ele pode estar normotenso, às vezes hipertenso. Então é muito válido você pegar um paciente que tem sinais, né, de hipoperfusão, e está mantendo uma pressão arterial teoricamente estável, né, às custas de uma frequência cardíaca aumentada. Faça o choque index desse paciente, faça a divisão, né, da frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica para verificar se esse paciente não tem um choque oculto, né? E nós não necessariamente temos que esperar exames laboratoriais para verificar se esse paciente tem sintomas de hipoperfusão, né? Beira-leito, a gente pode identificar já sinais de hipoperfusão, né? Primeiro no sistema nervoso central, aquele paciente que chega com alteração do nível de consciência. Poxa, a família fala para vocês, olha, ele era um paciente que conversava, não tem sintomas psiquiátricos, porque o maior erro nosso, pessoal, é achar que o paciente que chega agitado, é um surto psiquiátrico, é um surto psicótico. Calma lá, né? Mesmo um paciente psiquiátrico, se ele chegar em agitação psicomotora, poxa, o paciente psiquiátrico ele tem direito a desenvolver um choque, né? Essa agitação, será que é realmente por uma causa psiquiátrica? Ou esse paciente tem uma insuficiência cerebral aguda? Por isso que ele está apresentando um quadro de agitação psicomotora, né? Outro, confusão mental. Pô, chega lá um paciente, a família fala que o paciente era totalmente lúcido e orientado, né? E 2 a 3 dias o paciente começou a ficar confuso, começou a fazer delírio hipoativo, né? Cara, pode-se pensar que esse paciente possa ter uma hipoperfusão cerebral, né? Uma insuficiência cerebral aguda. A pele do paciente, né? Pele fria, úmida, pegajosa, tempo de enchimento capilar maior a 3 segundos. Existe ali hoje 2 estudos na literatura que são publicações do JAMA, que é o Andrômeda Choke e o Andrômeda Choke 2, que ele justamente viu o tempo de enchimento capilar em relação ao lactato, em relação à ressuscitação volêmica, e viu que o tempo de enchimento capilar é tão fidedigno e é mais rápido que o clearance de lactato. A gente não deve esperar o clareamento do lactato, né, para verificar que o paciente teve uma resposta volêmica satisfatória. A gente hoje pode se guiar pelo tempo de enchimento capilar. Então, se a gente pode se guiar pelo tempo de enchimento capilar, né, para verificar uma ressuscitação volêmica, a gente também pode utilizar o tempo de enchimento capilar para ver se esse paciente não está mal perfundido. A presença de livedos reticulares, parecidos com essa foto aqui na região do joelho, né? O Mottling Score, né? São os locais aonde mais aparece livedo reticular.
que é um sinal de vasoconstrição periférica e de mau prognóstico. Quer dizer que esse paciente, ele está com um choque muito profundo, que a gente fala, né? Porque até os vasos mais superficiais estão em vasoconstrição para tentar manter o pouco de oxigênio que consegue perfundir a pele desse paciente. E um outro detalhe importante que às vezes a gente não percebe, não leva em conta, é sobre o débito urinário, né? A família falar que esse paciente reduziu a quantidade de urina que ele vinha apresentando, né? Ou então, pessoal, aquela coisa assim, eu passo uma sonda vesical nesse paciente. Poxa, se você decide passar uma sonda vesical no seu paciente, é porque você quer avaliar alguma coisa. E quando a gente está falando de um paciente que tem uma suspeita de choque, passar uma sonda vesical de demora no paciente serve para você avaliar débito urinário. Mas, claro, é uma resposta um pouco mais demorada. A gente tem que ter pelo menos umas 6 horas aí de débito urinário para você fazer o cálculo do débito urinário, para verificar se o paciente está tendo um débito menor a 0,5 ml por quilo-hora, né? Então, a maneira mais rápida aí de você verificar beira-leito, clinicamente, se o seu paciente pode estar com uma hipoperfusão, é a avaliação do nível de consciência, aí a avaliação de tempo de enchimento capilar e avaliação de extremidades, se as extremidades estão frias, úmidas e pegajosas, né? E aqui, pessoal, esse quadrinho, ele é muito interessante porque esse quadro, ele nos ajuda a pensar o que está alterado, né, em relação a cada choque que a gente tem. No choque hipovolêmico, se eu tenho uma perda de sangue, eu tenho uma diminuição de pré-carga, tenho uma diminuição de débito cardíaco e, consequentemente, eu tenho um aumento da pós-carga, porque se eu tenho um débito cardíaco baixo, o meu corpo vai tentar compensar esse débito cardíaco fazendo uma vasoconstrição. Então eu tenho uma pós-carga um pouco aumentada. Já que no choque cardiogênico eu tenho uma pré-carga aumentada, porém eu tenho débito cardíaco diminuído porque o problema é na bomba. O meu coração não está conseguindo gerar um débito cardíaco. Aí por ele não conseguir gerar um débito cardíaco, acaba se gerando aí um aumento da pós-carga, né? A carga, né, a pressão da aorta em relação a esse coração que está sofrendo, né, vai ser muito grande. Então ele já não está conseguindo bombear o sangue com uma facilidade com pressões normais. Imagina quando essa pressão, quando essa pós-carga, ela aumenta, né? No choque distributivo, eu tenho uma pré-carga diminuída em relação a uma vasodilatação periférica que esse paciente tem, né? Inicialmente, eu vou ter um débito cardíaco aumentado para compensar essa pré-carga diminuída. Por isso que, inicialmente, no choque distributivo, quando a gente fala necessariamente do choque séptico, eu posso ter um choque hiperdinâmico, né? Eu tenho um débito cardíaco aumentado para tentar compensar essa minha pré-carga diminuída e essa minha pós-carga também diminuída, porque o paciente começa a fazer uma vasodilatação periférica. E no choque obstrutivo, eu tenho, né, uma pré-carga normal, mas o problema vai estar ali também no débito cardíaco. Imagina só, no tamponamento cardíaco, o saco pericárdico cheio de sangue, por exemplo, né? Esse sangue que está ocupando ali o saco pericárdico não vai permitir que o coração faça uma diástole e uma sístole adequada, e com isso vai gerar um débito cardíaco diminuído. E gerando um débito cardíaco diminuído, a resposta do meu corpo para compensar esse débito cardíaco diminuído é aumentando a pré-carga, a pós-carga também, aumentando-se, né, a tensão da aorta em relação àquele coração que não está conseguindo fazer uma sístole, uma diástole, por exemplo, no tamponamento cardíaco de uma maneira satisfatória, porque ele não está, porque o espaço ali, o saco pericárdico está cheio de líquido, né? Então esse quadrinho ele mostra para nós assim o que está de alterado e o que a gente precisa melhorar para conseguir compensar o nosso corpo quando a gente está diante aí de um desses 4 tipos de choque. Mas um outro adendo que eu quero falar para vocês é que muitas vezes a gente pode pegar choque misto, né? E qual que é o choque misto mais comum? É um choque distributivo, né? O choque séptico, mais um choque cardiogênico. Tá? Então, às vezes, vocês vão estar diante de um choque séptico e um choque cardiogênico. E você vai ter que compensar os 2 tipos de choque
para estabilizar o seu paciente. E é seu dever identificar, né, qual desse choque está mais proeminente. É o choque cardiogênico ou é o choque séptico? Para você compensar melhor o seu paciente, tá? Não espere, às vezes, que o seu paciente venha bem bonitinho, igual um livro, venha só com um tipo de choque. Não, às vezes ele pode ter 2 ou até mais tipos de choque aí, tá certo? E você vai ter que tentar identificar qual que é o choque que está mais predominante para você conseguir estabilizar o seu paciente. E como eu disse para vocês, hoje não existe mais aquela coisa da gente falar que existe choque de origem a esclarecer. Você identificou que o seu paciente está apresentando um choque? Beleza, isso é uma síndrome. Agora, às custas do quê? Por isso que foi criado o protocolo Rush. O protocolo Rush, ele avalia o coração, o tanque e os canos. No coração, pessoal, o que a gente vai avaliar? Vai avaliar a contratilidade cardíaca de uma maneira qualitativa e não quantitativa, porque é um exame beira-leito. Isso aí, se a gente precisar de uma análise quantitativa, a gente tem que deixar isso para o ecocardiografista, porque ele tem mais habilidade. Nós ali na emergência, quando a gente faz o ultrassom beira-leito, a gente vai olhar a contratilidade cardíaca de uma maneira qualitativa e não quantitativa. Vamos verificar se existe um derrame pericárdico, um tamponamento pericárdico. Vamos olhar se esse coração não tem uma sobrecarga de ventrículo direito, que pode nos fazer pensar que esse paciente pode estar tendo um TEP, também um choque obstrutivo. Quando a gente vai para o tanque, a gente tem que avaliar a colapsidade da veia cava, né? Uma colapsidade maior a 50% durante a inspiração do paciente pode indicar um choque hipovolêmico, né? E a não colapsidade da veia cava, mais do que 50% durante a inspiração, ou a hora que você olha ali e você verifica uma veia cava mais túrgida, né? Pode ser que esse paciente esteja desenvolvendo um choque obstrutivo. Pode ser um tamponamento cardíaco, pode ser um TEP, pode ser um pneumotórax hipertensivo, né? E também a gente vai fazer o FAST. Vamos verificar se esse paciente não tem líquido livre ali na cavidade abdominal. É um paciente vítima de trauma, por exemplo, que chegou para você aí tendendo a hipotensão, taquicárdico, pálido, mas ele não apresenta, né, na sua avaliação do XABCDE, um sangramento exsanguinante. Você não consegue ver o sangramento exteriorizado. Você faz ali o FAST abdominal no paciente e você vê presença de líquido livre nos espaços, o espaço de Morrison, o espaço espleno-renal, o espaço reto vesical ou de fundo de saco de Douglas. Você vê presença de líquido ali. Poxa, pode ser que o paciente esteja desenvolvendo uma hemorragia intraabdominal. Aí você vai avaliar a aorta desse paciente, vai ver se esse paciente não tem um aneurisma, não tem uma dissecção. Você vai para a parte ali, né, dos membros inferiores, verificar se esse paciente não tem algum sinal de TVP que possa fazer você pensar que esse paciente está num choque obstrutivo. E também a gente acaba estendendo, aí, né, foi acoplado, né, ao protocolo Rush, ao protocolo Blue, que você avalia aqui os campos pulmonares, você avalia a região anterior superior, a região anterior inferior e a região lateral aqui próximo às linhas axilares anteriores e médias, verificando ali principalmente se o paciente tem deslizamento pleural ou não, né? Se o paciente às vezes não tem ali o sinal do código de barra, para verificar se ele não tem um pneumotórax, porque às vezes esse choque desse paciente pode ser decorrente do pneumotórax. Então, por isso que hoje a gente não tem mais que falar que existe choque indiferenciado ou um choque de origem a esclarecer, porque hoje a gente tem recursos na nossa mão dentro da sala de emergência para a gente ir atrás da origem desse choque, tá? E como é que a gente vai manejar o choque de uma maneira inicial, meio que global ali para todo mundo, na grande maioria das vezes, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer quando o paciente chega é fazer o ABCDE do paciente grave, como a gente viu lá na primeira aula, como a gente discutiu nas UPAs também sobre a avaliação inicial do paciente grave.
eu preciso saber se esse paciente ele está instável, né? Ou se ele está estável, e se ele está instável, quais são as medidas que eu preciso instituir para esse paciente quando ele chega, para estabilizar o paciente, para aí sim eu ir atrás de um diagnóstico. Repito para vocês, paciente na emergência, primeiro a gente estabiliza, depois a gente diagnostica, né? Vamos monitorizar esse paciente, vamos ofertar oxigênio para esse paciente somente se tiver necessidade. Se o paciente tiver uma saturação abaixo de 92% e 94%, com uma meta de manter uma saturação acima de 94%. Como eu disse na última aula para vocês, se a gente colocar o oxímetro no dedo de vocês aí, vocês não vão estar saturando 100%. Então, se vocês que são previamente rígidos, em ar ambiente não satura 100%, por que o paciente tem que saturar 100% também? Não, tem que ser o mínimo de oxigênio para manter uma saturação venosa, uma saturação periférica maior a 92%, 94%. Né? 2 acessos calibrosos, por que 2 acessos? Porque se você perder um acesso, você tem um outro acesso, né? Dá tempo de você fazer as medidas até o pessoal da enfermagem conseguir, né, um outro acesso. Quando a gente vem aqui para ressuscitação volêmica, aí vem um adendo. Eu achei, por exemplo, que o Survivor Sepsis fosse tirar a recomendação de se fazer 30 ml por quilo de cristalóide. Só que eles ainda mantiveram, né? A justificativa deles foi que não é em todo lugar do mundo que você tem droga vasoativa disponível com facilidade. Então é melhor você garantir, né, 30 ml por quilo de ressuscitação volêmica do seu paciente até você ter acesso a drogas vasoativas. Só que detalhe, se você está diante de um choque cardiogênico, tem que tomar cuidado ao fazer 30 ml por quilo, tá? Hoje, né, não se faz mais 30 ml por quilo. Hoje a gente trabalha com alíquotas de volume atrás de conseguir metas, né? Por exemplo, o paciente está mal perfundido, o paciente tem um tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Então eu vou fazer alíquotas de volume nesse paciente e vou verificando após cada alíquota de volume se o paciente teve uma melhora da perfusão e conseguiu manter essa perfusão. Aí eu fiz uma ressuscitação volêmica. Agora, se eu fiz uma alíquota de volume, não tive resposta no tempo de enchimento, não tive resposta na melhora do nível de consciência, não tive uma melhora ali no controle da pressão arterial média do paciente, fiz mais alíquotas de volume, mais 500 de alíquota de volume, não tive melhoras dessa meta, poxa, é melhor eu já iniciar uma droga vasoativa nesse paciente para garantir uma perfusão, né, principalmente cerebral e renal, né, e depois eu vou, né, realizando essas alíquotas de volume, né, e verificando o clareamento do lactato, tomando cuidado para não ocasionar hipervolemia no paciente. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Excesso de soro, né? Excesso de volume no seu paciente, você pode trazer um outro problema para ele, que é a hipervolemia. Então, sempre que vocês forem fazer ressuscitação volêmica inicial, sempre procurem ter metas para guiar a ressuscitação volêmica. Eu aconselho a vocês a não fazer 30 ml por quilo para todo mundo, tá? Principalmente para pacientes que estão em choque cardiogênico e principalmente até para aqueles pacientes que são choque hipovolêmico de origem traumática, por exemplo, né? Ou de origem sanguinolento, vamos dizer assim, por conta da HDA, para você não atrapalhar o processo de coagulação desses pacientes por você fazer uma coagulopatia dilucional por excesso de cristalóide no seu paciente, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Ou tá tranquilo? No caso, doutor, vai ser alíquotas de volume de quanto, mais ou menos? De 500 então, no inicial ou 1000? A gente sempre começa, depende muito do paciente, tá? Então, assim, se é um paciente renal crônico dialítico cardiopata, começa a fazer 250 ml, né? Ou então, se você vê que, cara, esse paciente não vai tolerar, já começa com droga vasoativa logo de cara.
entendeu? Já começa com droga vasoativa logo de cara. Em vez de você ficar fazendo alíquotas de volume, já começa droga vasoativa se for um paciente que você vai ver que não vai tolerar. Agora, se você vê um paciente, né, que pode tolerar um pouco de volume, começa fazendo 500 ml, entendeu? De 250 a 500 ml. Não faça alíquotas de 1 litro não, tá? É de 250 a 500 ml, de preferência por ringer lactato. Soro fisiológico somente em algumas situações específicas. Se o paciente, por exemplo, tiver um traumatismo crânioencefálico grave, se o paciente tiver uma síndrome diarreica, por exemplo, aí você pode usar soro fisiológico. Mas na grande maioria das vezes, procure, né, sempre utilizar ringer lactato, tá? Ok. Igual aqui no hospital que a gente tem, no caso, recurso, tem a nora, tem outras drogas mais nativas. Já seria indicado entrar já com a nora e um pouco de volume já, então. Isso. Mesmo o líquido fazendo. Porque assim, não adianta também você entrar com nora se você não for atrás se esse paciente vai responder a volume, porque senão você vai estar fazendo uma vasoconstrição com vaso seco, por exemplo, entendeu? Aí você vai ter que subir muita nora nesse paciente para fazer uma vasoconstrição, sendo que dentro daquele vaso não tem volume. Então, assim, inicie a droga vasoativa no seu paciente para garantir uma boa perfusão, para ter melhora do nível de consciência, melhora do tempo de enchimento capilar desse paciente, melhora da pressão arterial média desse paciente. Vá do lado desse paciente, pegue o ultrassom, procure verificar se esse paciente ele pode ou não responder a volume, entendeu? Utilizando, né, alguns parâmetros, por exemplo, como a turgência de veia cava, ou fazer o teste da elevação das pernas, né, que você, mas isso é um pouco mais específico, que você tem que medir o volume de saída do ventrículo esquerdo para ver se quando você eleva a perna do paciente você tem um aumento do débito cardíaco e aí esse paciente pode ser respondedor a volume, né? Então inicialmente dá para se usar a veia cava ali para ver se essa veia cava ela colapsa mais de 50% durante a inspiração, né? Ou se ela não colapsa, ou se a hora que você já coloca ali na veia cava inferior, aquela veia cava está engurgitada. Então quer dizer que o paciente não vai responder a volume, então é melhor você nem fazer volume nesse paciente, deixa a droga vasoativa ali, né? E vai procurando aí qual que é a causa desse choque desse paciente e da necessidade de você ter iniciado uma droga vasoativa precocemente. Ah, sim. Esses dias teve até a doutora Alessandra, teve uma intercorrência com um paciente nosso com choque séptico. Aí ela fez lá conosco lá para poder ver a distensibilidade da veia cava e tal. Aí esse paciente mesmo já não tinha distensibilidade, a veia cava estava bem turja. Aí já entrou com a nora mesmo. Uhum. Justamente porque senão, se você entrar com mais volume, aí você vai fazer uma hipervolemia, aí o paciente pode fazer um edema agudo de pulmão e você trouxe mais um problema para o paciente, entendeu? Então, por isso que hoje se preconiza, às vezes, você já iniciar precocemente a droga vasoativa. Não ficar fazendo aí, tentar fazer ressuscitação volêmica com soro cristalóide. Beleza, Paulo? Beleza, pode seguir, doutor. Então, beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Quando a gente está diante aí de um paciente com choque hipovolêmico, um detalhe que eu trago para vocês aqui, tá? Eu sei que a grande maioria do choque hipovolêmico, né, é de origem traumática. Então, a gente tem indicação aqui de fazer ácido transnexâmico no choque hipovolêmico. Mas quando eu falo de um choque hemorrágico, de origem não traumática, onde a origem dessa hemorragia é de uma HDA, você não pode fazer ácido transexâmico nesse paciente. Existe um estudo chamado CRASH, que justamente ele avaliou o efeito do ácido transexâmico, né, nas hemorragias digestiva alta, e viu que não tem benefício nenhum, não muda a mortalidade. E te digo mais, você fazer ácido tranexâmico numa HDA ou numa HDB também, você tem risco de eventos tromboembólicos, ou seja, você vai dar mais um outro problema para o seu paciente a você fazer o ácido tranexâmico. Ácido tranexâmico tem boa indicação no trauma em até 3 horas, né? Você fazer a dose inicial em até 3 horas
e depois fazer a outra grama, né, em 8 horas. Existe também uma indicação de você fazer ácido tranexâmico também, por exemplo, num sangramento uterino normal, você pode fazer ácido tranexâmico. Você fazer ali nas hemorragias pós-parto, você fazer ácido tranexâmico, aí tem uma boa indicação. Ácido tranexâmico não tem indicação em hemorragia digestiva alta, tá? Se atentar aqui sobre a hipotensão permissiva, quando a gente está diante aí de um choque hipovolêmico, tá certo? E pensar nos choques não hemorrágicos, tá certo? Em pacientes que têm cetoacidose, pacientes que têm síndrome diarreica, tá? Pacientes que estão desidratados, dê volume para esse paciente. Oferte soro fisiológico para esse paciente, não oferte tanto Ringer lactato, por conta do cloro. A pessoa que tem muita diarreia acaba perdendo muito cloro, a pessoa que vomita acaba perdendo muito cloro também pelo vômito, né? Você já viu aqui, então a gente tem que se atentar a isso também, que no choque hipovolêmico não é somente de causas hemorrágicas, a gente tem choque hipovolêmico também de causas não hemorrágicas, tá? Se atentar para ácido tranexâmico, não é em todo choque hipovolêmico de origem hemorrágica que a gente vai fazer o ácido tranexâmico, tá? E quando a gente vem aqui para o choque obstrutivo, o choque obstrutivo nós temos o TEP, né? O TEP teve essa atualização aí dessa nova diretriz, né? Mudou-se algumas coisas. Hoje não se fala tanto em TEP maciço, hoje se fala mais em TEP de alto risco, né? Onde tem indicação aí de trombólise. Então, se você está diante aí de um paciente com diagnóstico de TEP, se ele tiver indicação de trombólise, trombolize o seu paciente. Se ele não tiver indicação de trombólise, iniciar anticoagulação plena aí com enoxaparina intra-hospitalar, né? 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, subcutâneo, né? Se o paciente não tiver aí uma taxa de filtração glomerular que contraindique o uso da enoxaparina. Agora, se o paciente tem um tamponamento cardíaco, não adianta você ficar fazendo droga vasoativa, ficar fazendo volume no seu paciente, se você não fazer uma pericardiocentese de emergência. Você tirar aquele líquido que está dentro do saco pericárdico, que está dificultando o coração fazer uma diástole e uma sístole satisfatória. Isso também serve para o pneumotórax hipertensivo, tá? Se você não drenar o pneumotórax do paciente, não adianta ficar com nora, fazer volume, se você não resolver a causa, tá? Então, no choque obstrutivo, se for tamponamento cardíaco ou pneumotórax hipertensivo, você tem que resolver a causa. Se for um TEP, se tiver indicação de trombólise sistêmica, trombolize o seu paciente. Se tiver indicação de anticoagulação, inicie anticoagulação no seu paciente, tá? Quando a gente fala de choque cardiogênico, uma das principais causas de choque cardiogênico são as síndromes coronarianas, né? O choque cardiogênico é o famoso perfil C da insuficiência cardíaca. Paciente tendendo a hipotensão, extremidades frias, pegajosas, né? Então, se um paciente ele tem um supra de ST e ele evolui para choque cardiogênico, você estabiliza o paciente e ele tem que fazer o cateterismo de urgência. Agora, se o paciente fez um choque cardiogênico aí por outros fatores, preste atenção numa coisa, né? Eu sei que a droga do choque cardiogênico é a dobutamina, mas um detalhe aqui que eu vou falar para vocês, jamais inicie, né, a dobutamina se o seu paciente estiver tendendo a hipotensão, tiver com uma pressão arterial sistólica menor a 90. Por quê? O início de ação da dobutamina, ela tende a fazer um pouco de vasodilatação, né? Eu sei que ela é uma droga inotrópica, ela trabalha mais na parte ali da contratilidade cardíaca, mas ela tem um efeito inicial de fazer uma vasodilatação. E com isso você pode piorar a pressão arterial do seu paciente. Então, antes de você iniciar a dobutamina, se o seu paciente está hipotenso, inicie a noradrenalina para o seu paciente, para você ganhar uma cabeça de pressão, uma pressão arterial sistólica aí acima de 100, para depois você iniciar a dobutamina. Conforme a dobutamina ela vai entrando, ela vai começando a fazer o efeito dela, né? O paciente vai ficando hipertenso, aí você vai desmamando a noradrenalina desse paciente,
tá? Porque não adianta nada você ter um coração fraco com uma pós-carga aumentada por conta da noradrenalina. Você vai diminuindo a noradrenalina desse paciente até você tirar a noradrenalina e ficar somente com a dobutamina do seu paciente. Detalhe, pessoal, que a dobutamina em altas doses pode desenvolver arritmias. Então tomem cuidado com isso também, tá? Procure a causa do choque cardiogênico do seu paciente e tente o mais rápido possível tratar a causa do choque cardiogênico do seu paciente, tá? E agora aqui falando do choque distributivo, mas necessariamente aqui do choque séptico, né? Eu acho que todo mundo aí deve ter assistido alguma aula aí sobre a nova diretriz do Survivor Sepsis. Não mudou muita coisa, eles ainda, né, orientam você coletar lactato, mas eles orientam agora você não se guiar pelo lactato para verificar se o paciente teve uma ressuscitação volêmica satisfatória, porque o lactato demora-se para clarear. Tem que se utilizar aí, por conta desses novos estudos do Andromeda Show, que você utilizar o tempo de enchimento capilar, né, como uma meta aí de ressuscitação volêmica, mas eles ainda mantêm a orientação de coletar cultura, né, antes de iniciar antibiótico, administrar antibiótico terapia precocemente. Eles não mudaram essa recomendação aqui, né, de 30 ml por quilo, né, de volume inicial. Mas uma coisa que eles colocaram muito nessa nova diretriz é o início, né, mais precoce das drogas vasoativas, tá? E qual é a droga vasoativa de escolha? É a noradrenalina. E qual que é a droga adjuvante, né? Que é aquela quando a gente está num choque refratário, que a gente vai conversar ali um pouco mais para frente sobre o que é o choque refratário, a vasopressina, né? A vasopressina é a segunda droga de escolha, tá? Para a gente poder tratar aí um choque distributivo. E quais são as outras causas de choque distributivo, pessoal? As outras causas de choque distributivos, nós temos a anafilaxia, né? O choque anafilático, onde a droga do choque anafilático é a epinefrina. Nós temos o choque distributivo ocasionado pela insuficiência adrenal, onde a droga, né, da insuficiência adrenal é a hidrocortisona. E nós temos aí o choque neurogênico, onde a droga do choque neurogênico vai ser a noradrenalina, para manter aí, né, para se gerar uma estabilização da pressão arterial média desse paciente, porque no choque neurogênico a gente acaba aí tendo uma interrupção do sistema simpático, o sistema parasimpático acaba se tornando mais evidente e o paciente acaba fazendo uma vasodilatação sistêmica e vai tendendo aí a hipotensão. Então, detalhe aqui no choque distributivo. Mais comum, choque séptico. Mas a gente tem que pensar também que no choque distributivo existem outras causas aí para choque distributivo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Doutor, o senhor vai mandar esses slides para nós? Mando sim, mando esse slide para vocês. Mando sim. Pessoal, aqui ó, tem algumas orientações sobre as drogas mais utilizadas. A dobutamina, ela já foi uma droga muito utilizada, né, como primeira linha no choque séptico. Hoje se reserva mais a dopamina para bradicardias instáveis, tá? Mas ela já foi uma droga muito utilizada. Aqui são as doses recomendadas aí dessas principais medicações aí que a gente usa aí, né, no manejo do choque, tá bom? E quando a gente fala aí de choque refratário, pessoal, antes da gente falar assim, esse é um choque refratário, não. Primeiro, reavalie o seu paciente. Veja se o paciente está com a volemia otimizada, se o paciente está com algum distúrbio ácido metabólico, né? Um paciente com uma acidose grave vai perpetuar aumento de droga vasoativa. Então, se o seu paciente está com uma acidose, né, a gente também discutiu, né, nas UPAs sobre a indicação do uso de bicarbonato na acidose. Quando que a gente vai utilizar bicarbonato na acidose? A gente sabe que o bicarbonato ele tem uma recomendação muito boa de usar em cetoacidose, mas fora da cetoacidose, quando é que a gente vai usar bicarbonato? Então eu aconselho vocês a darem uma pesquisada, assistirem alguma coisa sobre dois estudos chamados BICAR-IQ, né? BICAR e CU, tá? Que foi justamente dois estudos que estudaram o benefício do uso do bicarbonato em acidoses, né? Quando que a gente pode utilizar? E lá ele mostra, né, que
O uso do bicarbonato na acidose metabólica fora da cetoacidose diabética, ele não mudou mortalidade, ele simplesmente só retardou o início da terapia renal substitutiva, que foi a hemodiálise. Não teve melhora no desfecho de mortalidade. Mas eu quero que vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, são 2 estudos. É o Bicaricu 1 e o Bicariu 2, tá? Que estudou o uso do bicarbonato. Então, antes de você julgar que o choque é refratário, para você ter que iniciar aí, né, a segunda droga, veja essas coisas, né? Veja o diagnóstico. Será que você está conseguindo tratar a causa desse choque? Será que seu paciente está compensado na parte volêmica? Será que o seu paciente está compensado na parte de distúrbio metabólico, principalmente na parte de acidose, né? Antes de você começar a fazer as medidas, né, de segunda linha para o choque refratário. A principal delas é a vasopressina, nessa dose aqui de 0,03 a 0,04 unidades por minuto. Como é que a gente faz a diluição da vasopressina, né? A dose aqui padrão aqui da nossa região é uma ampola em 99 de soro, e a gente já começa com 12 ml/hora de vasopressina. E aí conforme você vai correndo atrás desse fator que ocasionou a refratariedade do choque dele, você tem que desmamar o paciente da noradrenalina e não da vasopressina. Você só vai começar a desmamar a vasopressina quando o paciente chegar com doses de noradrenalina abaixo de 0,5 microgramas por quilo minuto, tá? Para aí sim você começar a mexer na vasopressina. Uma outra medicação bastante utilizada é a hidrocortisona, né? Aqui nessa região aqui nossa, a gente costuma fazer essa dose, 50 miligramas a cada 6 horas, para aumentar o cortisol, né? Às vezes o paciente está em choque ali por muito tempo e o paciente acaba o cortisol endógeno do paciente sendo suprimido. Então a gente acaba fazendo hidrocortisona para aumentar o nível de cortisol do paciente. Uma outra droga que vocês podem ver, eu só vi uma vez sendo utilizada, foi o azul de metileno, tá? É o último do último recurso. Nossa, assim, é uma medida desesperadora, tá? Porque ele inibe o óxido nítrico, né? Então o que ele faz? O óxido nítrico é que faz a nossa vasodilatação. Então você entra com azul de metileno para inibir o óxido nítrico. Eu só vi uma vez ser utilizado, tá? Ali no pronto-socorro. Ele é mais utilizado no ambiente de terapia intensiva, tá? A angiotensina 2, eu, na verdade, nunca vi ninguém comentar, nunca vi ninguém falar, mas existe na literatura aí o uso da angiotensina 2 para o choque refratário, mas aqui na nossa região eu nunca vi ninguém utilizar, tá? E também nunca assisti nada, nenhuma aula, nada, ninguém falando sobre o uso da angiotensina. Provavelmente isso daí é uma coisa que se utiliza assim fora, né, do Brasil ou somente em grandes centros dentro do Brasil, tá? Então, pessoal, para encerrar nossa aula, tá? Então, assim, todo paciente que chega grave, apresentando uma hipotensão ou sinais de má perfusão, pense em choque, né? Pense em choque. Esse paciente pode estar chocado, tá? Diferencie o tipo de choque do paciente. Então, assim, utilize o ultrassom beira-leito para justamente você saber que tipo de choque esse paciente tem, se a história clínica dele não te dizer. Se é um paciente que é um politrauma e ele está com sinais de choque, claro que você vai saber que é um choque hemorrágico, né? De origem traumática. Mas isso o paciente não tiver nenhuma história conhecida, ninguém souber muito bem a história, ou o paciente não souber contar muito bem para você a história, né? E esse paciente está chocado. Então utilize o ultrassom para ajudar vocês a encontrarem a origem do choque, tá? Não perca tempo, como eu disse, primeiro na emergência a gente estabiliza, depois a gente diagnostica. Estabilize o seu paciente primeiro, né? Para depois você ir lá e tentar achar a causa desse seu choque. Primeiro estabilize ele, depois você diagnostica, tá? E ali a emergência, pessoal, é uma coisa dinâmica. Não é porque você fez uma coisa que você só vai avaliar daqui 2, 3 horas. Não, você fez uma coisa, reavalie seu paciente. Você iniciou droga vasoativa? Por que você iniciou droga vasoativa? Ah, porque o paciente não, né, ele está com gesto, eu fiz ali o ultrassom beira-leito, ver a cava do paciente está engurgitada, eu iniciei droga vasoativa
para melhorar o tempo de enchimento capilar do paciente. E aí você tem que ficar lá vendo o tempo de enchimento capilar do paciente. Melhorou o tempo de enchimento capilar? Poxa, essa dose de noradrenalina é a dose ideal para poder perfundir, né? Para que o paciente tenha uma boa perfusão. Né? Agora eu vou atrás da acidose. Poxa, deixa eu ver aqui. Da onde está vindo essa acidose? Será que tem indicação de fazer bicarbonato para esse paciente? Né? Então é uma reavaliação dinâmica. Paciente de emergência, a gente tem que ficar reavaliando esse paciente constantemente até o paciente ter uma estabilidade completa para que esse paciente seja transferido aí para um leito de maior complexidade do que o leito do pronto-socorro. Beleza, pessoal? Senhores, alguma dúvida?